Fala, time! Seja bem-vindo a mais um episódio desse nosso incrível encontro DinoCast. Eu tenho hoje aqui uma pessoa que eu me orgulho muito e eu tenho a honra de recebê-la. Ela é, sim, uma das nossas mentoras aqui na Axis Escola de Negócios, a qual eu tenho o prazer, o privilégio de dividir muitas vezes treinamentos, muitas vezes ela vem e me saca porque ela tá em grandíssima performance e gerando alguns resultados que eu tô absolutamente de cabelo em pé. Eu tô falando de uma pessoa que veio do Sul e vocês vão curtir demais esse episódio porque o sotaque dela é delicioso, eu adoro. E tem uma risada que é única e incrível. Eu tô falando da Fernanda, que é mãe do Theo, mãe da Laura e esposa do Werner. Com vocês aqui no DinoCast, Fernanda. Vem pra cá, Fernanda! Falar do meu sotaque, sempre tem um sotaque junto, né? Sempre tem um sotaque junto. Eu tava segurando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma delícia estar aqui com você. Tá sendo uma delícia esses últimos tempos, meses, né? Desde o ano passado, nesse último ano. Dividir esse espaço com você aqui da Axis, partilhar desse espaço e principalmente nos eventos e nos nossos treinamentos, né? Então, eu quero que você se apresente, eu quero que você diga quem é você, de onde você veio e como é que você fez toda a tua trajetória de vida profissional, a tua trajetória de vida pessoal também, né? E como é que você chegou aqui na Axis com esses resultados incríveis de mentoria, de coaching, de inteligência emocional. Fala pra gente, conta aí. Bom, eu sou Fernanda, o Diego já me apresentou, Fernanda Galvani, sou gaúcha, né, tenho sotaque, se por acaso alguma palavra sair aqui, eu faço um tecla SAP depois e faço a tradução. Nascida em Porto Alegre, criada em Canoas, vim parar aqui em Piracicaba, vai fazer 3 anos. E há 1 ano aqui na Axis. Mas a minha trajetória, a minha formação acadêmica é em comércio internacional, administração de empresas com habilitação em comércio internacional. E por muitos anos trabalhei em multinacionais, em grandes empresas, sempre na área de importação. Tenho um amor especial pela parte da importação. Exportação não me chama muita atenção, muito certinha, muito não tem problema. Importação é uma coisa mais empolgante, assim, né? Os problemas vêm e a gente tem desafios toda a vida e eu gosto disso. Uau! Então, por muitos anos trabalhei nessa área, né? E por questões pessoais que, né, a vida não andava tão boa quanto eu gostaria, profissionalmente também. Nessa hora a gente faz aquela pergunta, fala mais. Mas não vamos abrir tanta coisa aqui agora, né? Legal. Então, mudei, saí do meu emprego e fui buscar a ajuda de um coach. Uau! Fui buscar, foi o meu primeiro processo, fiz mais ou menos... Antes de você fazer a sua formação, você foi buscar esse profissional? Sim, antes eu fui, né? A Fran foi a minha primeira coach e... Nossa, tinha sessões que eu ia pra sessão e eu dizia assim... Nervosa, sabe? Tipo... Foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu lá dentro. Mas como né? assim nervosa? Não, tinha vezes que eu queria justamente... A Fran sabe disso, desculpa, Fran, mas ela sabe que eu queria pegar o pescoço dela. Tá. Né? Porque muitas vezes ela me fazia encarar coisas que eu tinha deixado de ver, que eu tinha deixado pra trás e que eu realmente precisava ver. Né? E não é legal naquela hora. Naquela hora que eu não tinha inteligência, que eu não tinha nada. Isso acontece muito dentro de um processo de coaching. Sim, né? Com certeza. De você começar a enxergar coisas que não são tão bacanas, ou que você dizia ou acreditava que era muito boa. Sim, porque eu achava... Dentro do processo... E dentro do processo tu acaba descobrindo que não é aquela 8ª maravilha do mundo. Legal. Né? E às vezes o lidar com aquilo que tu vê não é tão agradável assim. Tá. Mas isso você tá falando de vida mais... no relacionamento em casa, com filhos, com o marido ou na empresa financeira e profissional? Ali em tudo. Tá. Ali naquele processo, até eu fiz um processo com ela, depois eu fiz outro, né? Eu já fiz 4 até hoje. Uau! E então, assim, cada processo eu cuidei de uma parte, né? Não adianta querer abraçar o mundo. Olha a dica que bacana que você tá deixando pra galera aqui, ó. Coach que passou por um processo
coach que hoje atende, que diz, é importante que você viva um processo, é importante que você passe por esse processo, já passou e já esteve do outro lado ao menos 4 vezes, 4 processos diferentes. Isso. Né? Você acha que isso é válido? Você acha que isso foi importante para aquilo que você desenvolve hoje? Muito válido. Mas hoje, analisando, posso dizer que um deles foi uma coisa perdida. Uau. Por quê? Porque eu não soube escolher o profissional correto. Tá. Entende? Então, eu acho que eu ali perdi tempo, perdi dinheiro, perdi tudo, né? Porque realmente eu não vi resultado, né? Foi uma coisa muito simplista, muito motivacional, muito sabe? E não era aquilo que eu estava buscando. Que é a maioria da visão que as pessoas têm sobre os coaches. Né? É verdade. Que é algo motivacional, que eu vou lá para e que não vai realmente trazer resultado. Resultado, exatamente. Mas o que você acredita que você, de repente, não soube escolher? Que tipo de profissional você acredita que, pelo teu perfil lá atrás, de repente, deveria ter escolhido e não escolheu? Não, naquele momento... O profissional errado? Tá. Naquele momento, aquele profissional errado, ele veio por uma indicação. Tá. Entende? Veio de uma indicação de uma pessoa que eu realmente admirava, que eu gostava, né? E eu disse, bom, então talvez funcione comigo. Ela já tinha feito o processo com essa pessoa e tudo mais, eu fui e fiz. Mas... não era, né? Eu acho que, assim, o primeiro, o que eu fiz com a Fran, aquele lá foi o que mexeu mais. Aquele lá foi o que me revirou do avesso, sabe? E me mostrou coisas que eu não queria ver, mas que bom que eu vi. Tá. Né? Não tapei elas de volta. Legal. Aos poucos fui tratando, porque, né, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Então, aos poucos fui tratando e assim fui indo. Né? Agora, aquele último achei. Né? Perda de tempo. Mas o quanto esse processo... Ali eu decidi fazer a formação. Tá. Ali eu decidi fazer. Porque eu disse, se alguém faz errado, eu tenho que fazer certo. Legal. E ali eu busquei minha formação. Para você olhar e falar assim, não, peraí, que tipo de profissional eu vou ser quando eu tiver a minha formação? Porque eu já tinha passado por 2, entendeu? E claro que eu sempre via na mídia aquela fama que o coach tem. Então eu não queria ser aquilo. Tá. Eu queria ser mais para cá do que para cá. Então eu disse assim, não, então eu vou estudar para realmente fazer o que tem que ser feito, fazer certo. E o que desse processo que você fez com a Fran, que você disse que foi a virada de chave, que foi esse caminho, o que você acredita que teve de ganho aí da Fernanda? Que idade você tinha? Nossa. Que alguém vai fazer a conta? Eu tava com, acho que 30 e qualquer coisa. Perto dos 40 eu tava. Tá, próximo de 40 anos. Próximo dos 40, Tá. E o que foi o grande ganho? Depois do 40 eu já tava... Aí? Nossa, a grande virada foi... Aos poucos, mexeu em tudo, sabe? Mexeu na minha vida, mexeu na minha confiança, mexeu no meu casamento, mexeu em tudo. Em tudo. Num primeiro momento, eu achei até que tinha desestabilizado, sabe? Eu disse, meu Deus, e agora? Perdi o controle das coisas. Né? Mas não foi assim. Realmente eu tinha o controle e eu só não estava sabendo como lidar com aquilo naquele momento. E aí aos poucos fui indo, né? Trabalhando. Movimentado. Que tudo... Sim, movimentou tudo. Parado. Sim, ela me debulhou inteira. Tá. Entende? Então, veio muita coisa à tona, né? E eu não queria, sabe, ver isso, não ver aquilo, isso aqui eu não gostei. Ok, não gostei, mas eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Tá. Né? Não dá pra varrer pra baixo do pano. E você, para você fazer esse processo, você fazia isso sozinha ou o processo te trazia esse Não, o processo me ajudou. O processo me ajudou. E depois, tudo que ela me ensinou, as ferramentas, alguns exercícios e tudo mais, aí eu segui sozinha. Tá. E depois os outros também, entende? Então, assim, foi um processo que depois eu fui levando. Até eu descobri que eu disse, meu Deus, tem como fazer esse negócio e fazer do jeito certo e eu quero fazer agora. Uau! Sabe que você me falando aqui que ela mexeu em tudo, né? E fazendo esse movimento com a mão, me lembrou de um caso que eu tive, eu desenvolvi um trabalho de liderança, de gestão de pessoas, né? De desenvolvimento da liderança numa rede de supermercados. E... um dia lá, um senhor, ele tinha mais de 50 e pouco, quase 60 anos ali. E ele chegou um dia e eu perguntei quais eram os ganhos, né, de todo o processo até então. Tava ali, acho que próximo da penúltima sessão. E ele falou assim, Diego, a minha vida,
ela era um lago. Ok? E era um lago, e esse lago estava lindo, a água estava calma, por mais que ventasse, ela tinha Tava pequena movimentação e estava tranquilo, estava tudo em paz. Quando começou esse processo, quando você veio aqui para a rede de supermercados, você mexeu tanto que tinha um lodo lá no fundo. Que subiu. E esse lodo começou a subir, eu comecei a achar que minha vida estava horrível e que eu tinha feito tudo de errado, né? Só que esse lodo, você foi entregando ferramentas ao longo das sessões, que esse lodo eu fui filtrando, eu fui limpando. E esse lodo hoje, quando eu olho e mexo e cavoco lá embaixo, não tem mais. Ele foi colocado para fora, né? Ele foi retirado desse meu lago. Então hoje quando eu olho para essa água, é uma água limpa, é uma água clara e eu tenho total visibilidade dessa água e da minha vida. Foi esse o relato que ele me trouxe. Show. Né? Então mais ou você menos me isso. trouxe, foi muito... É mais ou menos isso. Dá aquela revirada inicial, a gente entra no desespero. Eu entrei no desespero, né? De meu Deus... Sabe, no primeiro momento tu começa a ter noção, tu olha aquilo e diz, mas a minha vida é assim, que droga de vida, né? E não é, na verdade não é. Tem muita coisa boa, só que o olhar não tá enxergando aquilo. Legal. E vai enxergar só depois. E ninguém vem aqui para um processo, né? Ou vai até um profissional com processo para falar assim, não, vamos olhar só para as coisas boas. Não tem nem como. Todo mundo vem para fazer um crescimento, para fazer algum ajuste. Tem gente que vem achando que vai escolher para que lado vai olhar. Isso é muito engraçado. Às vezes aparece um cliente e chega assim, não, olha só, eu quero cuidar só dessa parte aqui, eu tenho alguns problemas, né? Meu parte, né? Financeiro, alguma coisa. Só isso aqui. Ah, tá. Jura, né? Não tem como. Não tem como. Né? A vida é sistêmica, tudo se relaciona, tudo tá tem que andar, tudo está interligado. Então não tem. No primeiro momento, tá, tudo bem. Então a gente diz que vai por aquele caminho. O efeito disso, quando você diz que mexeu em tudo, mexeu em profissional, relacionamento, você percebeu lá atrás que isso refletiu de alguma maneira no teu relacionamento, no teu marido, nos teus filhos, ou isso ficou só para você? Não, com certeza. A primeira coisa que eu caí em mim era a seguinte, que tipo de mãe que eu tô sendo? E eu caí numa dúvida que eu acho que muitas mulheres hoje caem, que é aquela coisa, eu trabalho. Eu ganhava muito bem na época, eu não podia reclamar. Meu salário era maravilhoso, sabe? Nunca... a gente tinha uma vida muito boa. E só que o que adiantava? Entende? Chegava no final de semana, quando eu via o Werner, a gente brigava, porque ele pensava no trabalho, eu no trabalho, as crianças estavam ali no meio, o Theo e a Laura pequenos ainda, né? Eles têm uma diferença de 4 anos, mas mesmo assim ainda eram pequenos os dois. Então eu fiquei pensando, que droga de mãe. Eu comecei a ver isso no processo, que droga de mãe que eu sou, né? Uau. Tô negando meus filhos, não tô vendo eles crescerem, né? E o que eu tô fazendo? Por dinheiro? Tá, mas o dinheiro vai comprar depois. O dinheiro máximo que paga é o psicólogo para consertar o que eu tô fazendo agora. Não que o dinheiro não seja importante. Não que o dinheiro não seja valioso. Não, de jeito... exatamente. O dinheiro faz parte, é bom, entendeu? Mas ele não é tudo. Mas não só ele. Não é só ele, exato. Então o que eu fiz? Eu pedi as contas, né? Eu saí da empresa. Né? Eu saí da empresa e por um ano eu fiquei meio no limbo, assim, né? Até que na metade daquele ano eu fui fazer o processo. E caíram um monte de fichas, aconteceu um monte de coisa, né? E eu comecei a sofrer com aquilo também, né? Porque eu comecei a enxergar aquelas coisas e começou a doer em mim. Né? Eu chorava, eu olhava meus filhos e dizia assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Né? Tá errado. Volta, se eu pudesse retroceder... Trazia culpa. O que eu aprendi depois a trocar por responsabilidade. Uau! Entende? Então, assim, mas num primeiro momento era culpa. Cara, quem é que é a culpa? Sou eu que tô fazendo, sou eu que tô estragando meu casamento, sou eu que tô estragando. E para uma mãe, né, que foi buscar o profissional, mas que desejava tanto, e o sonho era os filhos, você sentir culpa, né? É como se você e ainda sentir culpa também com um marido maravilhoso como eu tenho, sabe? O Werner é o cara que eu pedi a Deus. Uau! Ele, sinceramente, meu alemão é tudo pra mim, né? Então, assim, ver tudo aquilo... me trouxe culpa e eu sofri um monte, né, durante esse caminho. E lá depois do processo eu comecei a entender, só para depois trocar por responsabilidade, mas demorou, é um processo, entendeu? Não é noite por dia, não existe mágica na coisa,
Não existe mágica. Tem gente que às vezes acha que um coach vai resolver a vida. Uma varinha de condão. Exatamente. Ou uma bola de cristal. Eu vou saber tudo que tu tá passando, vou olhar tudo ali, minha varinha de condão vai estar lá, plim, vou fazer e a mágica vai acontecer. Não existe isso. Até porque o coach trabalha o que ele tem que trabalhar, do lado dele. Mas se o cliente não fizer do outro lado, se o coach não fizer nada, se ele não levantar a bunda da cadeira e realmente se mexer, a coisa não acontece. Não colocar em prática, não viver, não sabe fazer, repetir, não adianta, não vai acontecer nada. Uau. Nada vai acontecer. Então, foi isso que eu busquei. Eu pedi as contas, fui lá, e você não voltou mais para esse mercado de trabalho, para a indústria, para a empresa, para o mundo corporativo? Não, voltei só para atender empresas como coach depois. Legal. Mas não na parte administrativa, não para exercer nada, nenhum cargo administrativo como era antes. E qual foi a sua escolha para formação, para fazer esse processo de formação em coaching? Foi logo depois do seu processo individual? Foi logo depois. Ou você foi fazer outros treinamentos? Como é que foi isso? Nossa, eu ficava dando tiro pra tudo quanto era lado. Eu busquei um monte de treinamentos. Isso é comum, né? Isso é comum. Eu vou fazer transição de carreira, sair, legal. E agora, né? Eu vou pra todos os lados, né? E aí, quando eu quis empreender, quando eu quis abrir a minha empresa, aí eu fui lá, né? Toda, me achando. Eu gerenciava um departamento de importação, lidava com o fiscal da Receita Federal, tava tudo legal, né? Me sentia a poderosa. Foda. Quebrei a cara, acho que no segundo mês. Verdade. É aquela coisa. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que tem liderança, que a gente... né? E não tem. Na verdade, quando tu vai empreender, é outro mundo. Uau. São outra realidade. E aí, uma coisa que eu trouxe muito pra mim, que eu vejo ainda as pessoas fazerem, se eu vou empreender, aí eu faço meu tempo. Então, nossa, eu tenho tempo pra tudo. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar de mim, né? Vou voltar a fazer aquela academia que eu não fazia. Sabe o engano, né? Exatamente. Quando você tá começando a empresa onde você mais coloca energia, onde mais coloca o seu tempo, onde mais precisa de você. Eu acho que tenho agenda pra tudo. Uau. E que eu vou dar conta de tudo e que dá certo fazer tudo. Vou trabalhar, vou ser mãe, vou ser tudo. Não, vou ser tudo e arranco os cabelos da cabeça, né? Não dá, não tem como. Então, já quebrei lá no segundo mês, né? E depois eu continuei, fiz mais treinamentos, fiz outras formações e fui pro lado do coach. E como é que foi a sua formação? Onde é que você fez? A primeira formação? A primeira formação eu fiz na Febracis. E ali, como eu tava muito determinada, muito focada, eu fiz um acordo em família. Eu chamei os 3 e disse assim, olha, eu preciso que vocês me deem apoio, porque eu quero fazer isso, eu quero muito fazer isso. Por esse motivo, a gente conversou, sentou. Claro que eu sei que as crianças eram pequenas, entendeu? Mas eu precisava que eles entendessem que durante um ano, eles praticamente não iam ter mãe. Tá. Entende? De novo, né? De novo. Mas ali era diferente. Eu tava buscando pra depois tá com eles de verdade. Entende? Porque eu tinha colocado na minha cabeça, por conta do meu perfil, né? Eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava fazer a minha formação em menos de um ano. Toda ela, inclusive o master, tudo. Né? Porque você faria isso para depois ter liberdade. Exato. Com os filhos. Porque se você continuasse dentro da empresa, por mais que você fizesse, você ainda ficaria ali ainda tava amarrada. No CLT. Exato, eu ainda estava amarrada no CLT. Então, quando eu saí de lá, eu também entendi que não adiantava empreender, porque eu não estava conseguindo, estava fazendo uma coisa errada, né? Então, assim, eu decidi que eu ia ser coach, mas eu ia fazer a coisa certa. Já ter vivido a coisa errada, eu queria fazer a coisa certa. E como é que era financeiro dentro da tua casa nesse momento? Porque você disse que você ganhava muito bem. Isso. E aí você tomou a decisão de sair. Foi engraçado que daí quando a gente começou a juntar, claro, daí fiz uma boa de uma reserva. Eu sempre tive uma reserva, né? Meu pai me ensinava a tal da manga, né? Sempre tem uma manga, minha filha. Então, eu tinha uma reserva, ia nos manter, beleza, né? O Werner também ganhava bem, estava trabalhando. Mas foi engraçado, porque daí algumas coisas que não eram visíveis começaram a ficar visíveis, né? Tipo assim, na época era Sky que a gente tinha. E a gente tinha uma Sky daquela poderosa, tipo, tudo que é canal. TV, né? TV por assinatura. TV por assinatura, isso. Então, eu me lembro que chegou a primeira conta e o Werner olhou assim, nossa, a gente paga tudo isso pra ter televisão? Para as crianças verem desenho? Eu disse, a gente sempre pagou isso. Uau. Então, começou a aparecer algumas coisas. Os luxos, né? Eram os luxos que a gente se dava e realmente não via,
né? Tinha lá o Golf Channel dele, que ele nem sabia quanto custava, entendeu? Sim. Aí depois, por uma questão de que a gente estava se ajustando, vamos começar a cortar algumas coisas. Legal. Eu acho que um grande erro das pessoas que fazem essa transição é, primeiro, não preparar essa manga que você falou, exato. né? E o segundo é não entender qual é o momento ou estar equilibrado e fazer essa chamada para a família e fazer um plano em família. Ó, nós vamos juntos e é por um tempo determinado, porque isso vai passar. É que na verdade ali eu sei que para mim ganhar aquilo ali, para que eu tivesse um ganho grande ali, eu precisava que eles... sabe? Participassem. Não só participar, mas também eu precisava do aval dele, sabe? Eu precisava assim, olha, eu tô contigo. Porque muitas vezes, durante o processo, eu tive que dizer pro Theo assim, não, filho, eu não vou poder ir no judô. Porque tem aula sábado de manhã. E volta aquela culpa. Mas de tarde eu vou. Exato. Entendeu? Volta a culpa. Mas aí é aquela coisa, eu já alinhei, eles sabem, é só um ano, é só um ano. Uhum. É aquela coisa, o que eu botei na balança? O que vai pesar mais? O que eu vou ganhar... ou a dor da minha perda. Legal, perdas e ganhos. Exatamente. Então, ali eu fiz o balanço com eles. Tanto que quando, na minha formatura, nossa, o Theo era a criatura mais faceira. Mãe, agora nós vamos ter tempo. Não, filho, agora é agora. Uau, tava gravado. Tava gravado, porque tinha data, sabe? Então, assim, no início até ele fazia marcações, né? A Laura nem tanto, mas o Theo fazia algumas marcações no calendário e tudo. E depois ele abandonou, claro, era só, né? Mas tinha data pra começar e data pra terminar. Isso dependia de mim também. Eu não podia rodar, eu não podia ser, né? Eu tinha que ser aprovada, eu tinha que realmente estudar, eu tinha que me dedicar. Então, se eu tava em casa, eu também tava estudando. Fazer acontecer dentro desse prazo. Exatamente. Uau. E eu fiz, graças a Deus. Legal. E o quanto esse apoio aí também do teu marido, Werner, foi importante dentro desse processo? Sem ele eu não ia conseguir. Não ia. Uau. Não ia. Por várias vezes a gente entrou ali em algumas discussões durante o processo, sabe? Ah, por que isso, por que aquilo? Porque normal, as coisas acontecem, a vida segue. Não é porque eu quero fazer uma mudança que a vida vai parar e dizer... Planejei e vai sair tudo lindo, maravilhoso. Não sai. Infelizmente não sai tudo como a gente planeja. Então, assim, durante o processo houveram discussões, houveram brigas, né? Mas a gente sempre conseguiu alinhar e por ele ser ele tão maravilhoso, ele sempre teve... Eu sempre tive o apoio dele. Ele nunca me deixou na mão. Nunca. Uau. Acho que isso é um ponto muito importante, né? Qualquer transição, qualquer meta de vida, exato, onde influencie na família, né? Isso. Porque independente se é o marido que vai fazer essa transição, independente se é a esposa que vai fazer essa transição, né? Independente por que nós estamos fazendo, porque você estava fazendo isso pelos filhos. Né? E os filhos não eram só seus. Né? Exato. Os filhos não eram só teus, não eram só deles. Então, todo mundo está participando dentro desse processo. Sim. Eu me lembro quando eu fiz a minha transição, né? Então, técnica em química, químico industrial, fui fazer engenharia química, né? Então, todo esse processo, montei 3 usinas de açúcar e álcool, depois fui para a China e voltei, montei uma planta de aminoácido, né? Startei a planta, né? Então, fiz todo esse processo. Então, tinha uma condição de vida muito boa, morava numa cobertura, tinha um Troller na época, que era um carro fantástico, né? Tinha condição, viajava, tava maravilhoso. Mas quando eu fui tomar a decisão, que eu fiz a minha formação e tomei a decisão de fazer a transição, a primeira pessoa com a qual eu me equalizei foi com a minha esposa, foi com a Natália. Né? E eu lembro quando eu fui pedir demissão, eu trabalhava numa multinacional, e eu lembro até onde eu estava, assim, na escada de acesso para o administrativo. O dia da minha demissão também lembro, direitinho. O que aconteceu? Eu peguei o celular e liguei para a Natália. Eu falei, seguinte, tá tomando decisão para eu crescer dentro do meu processo de coach, de mentoria, para fazer a empresa do jeito que eu acredito que vai acontecer. Eu não fico mais aqui nem um minuto, né? E a palavra dela foi decisora para minha decisão, porque ela virou ali e falou assim, o que você decidir, eu estou junto com você. Né? Então, naquele momento, eu sabia que por mais que eu tinha certeza que eu ia fazer dar certo, qualquer coisa que desviasse desse caminho, qualquer desafio que nós encontrássemos dentro desse caminho, ela estaria junto. Né? Então, nós planejamos juntos. Né? Então, e isso é muito importante. Legal. É muito importante. A gente não faz as coisas sozinho.
né? E do mesmo jeito que ele me apoiou naquela época, agora quando a gente mudou para Piracicaba, foi a nossa vez de apoiar a decisão dele. Uau! Né? Porque daí foi o inverso. Porque vocês vieram para Piracicaba por causa do profissional dele. Do profissional dele. Ele recebeu um convite, né, para trabalhar numa empresa, para fazer para cuidar dessa empresa e ele pensou muito, né? Depois que eu descobri que foram anos que um dos sócios estava convidando ele não ia. Até que um dia ele sentou e disse, olha, né? O que vocês acham? E foi engraçado, porque quando ele falou com a gente, ele reuniu a família, né? Aí aquela coisa, o pai quer falar, meu Deus do céu, o que vai vir? A gente só espera. Merda, né? E aí, o que aconteceu? Tava todo mundo nervoso, né? O que é? E aí eu já sabia, né? E o Werner falou com as crianças já eram adolescentes, já tinha, nem adolescente, a Laura já era adulta, né? Então, quando ele falou, eu me lembro da Laura assim, eu preciso de uns 5 minutos para minhas roupas, eu vou demorar mais arrumando meus livros, mas vambora, pai. Uau! Né? E o Theo a mesma coisa, e eu disse assim, eu em 5 minutos faço minha mala. E você percebe que... E a gente veio de mala cuia. De tudo isso que você está dizendo, o profissional sempre foi muito valioso para você. Sim. Até um certo ponto. E depois também pro Werner. Sim. Ok? Mas em um determinado momento, todas as decisões de vocês migram, né? O que me mostra, migram para algo que é um valor muito forte de vocês. Sim. Que talvez seja o que rege hoje, o que fez vocês tomarem todas as decisões que vocês tomaram. Que é a família. Né? Os filhos, a família. Faz sentido isso? Muito sentido. A gente eu sou mãe galinha, né? Eu quero todo mundo embaixo das minhas asas. Não que eu possa e não que eu deva. Sim. Mas eu sou. E mãe italiana também, né? Aquela... Uau. E aí você fez outras formações, você deu sequência nesse processo. Isso antes da gente vir pra cá, né? E aí comecei a atender, só que assim, eu trabalhava sozinha. Eu resolvi trabalhar online, até com a pandemia, né? A coisa migrou totalmente pro online, o que ficou mais fácil pra mim. Legal, então todos os atendimentos... Já tava tudo... Online. Tudo online, né? E quando veio essa proposta do Werner, eu disse, não tem problema, porque o meu profissional... Né? Eu tendo meu computador e uma rede de internet boa, vambora, né? E a gente veio. E quando chegou aqui, aí também, de novo, por uma questão de apoiar ele e a decisão e tudo que implicava trazer todo mundo. A gente nunca tinha saído de Canoas, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, né? Aí vamos pra Grande Piracicaba, né? Pra mim, Piracicaba é enorme, perto de Canoas. Legal. Então, quando a gente veio pra cá... Longe, porque tua família também é de lá. Não, todo mundo, a família do Werner, a minha. O mais perto que a gente tem aqui, eu tenho 2 tias que moram em São Paulo e o Werner tem uma irmã que mora em São Paulo. Então é o mais perto que a gente tem, né? Porque o resto da família tá todo mundo no sul, né? Somos nós aqui, nós 4, né? E os 3 cachorros. Então, quando a gente veio, por uma decisão também nossa, de todo mundo, eu disse pro Werner, por 1 ano eu não vou trabalhar. Por quê? Porque nesse 1 ano eu vou cuidar da mudança, eu vou cuidar da transferência do Theo. O Theo estava no ensino médio ainda, né? Ele estava fazendo a transição. Vou cuidar da Laura, que estava passando por alguns problemas pessoais e estava naquela, para onde que eu vou, o que que eu faço, já tinha terminado o ensino médio. E tinha passado alguns perrengues durante a pandemia que resultaram em algumas coisas que a gente precisou tratar. Então, assim, eu disse, não, por 1 ano a gente vai ficar junto, né? Eu vou ficar em casa. E vou... Mais uma grande decisão na tua vida. Foi uma grande decisão. Mas foi mais tranquila. Foi mais tranquila. Parece que eu tava mais preparada para isso. Dessa decisão. Porque você está me trazendo aqui vários pontos de inflexão na tua vida, certo? Vários pontos de viragem na sua vida. E todo ponto de viragem, muitas vezes ele muda 1 grau, às vezes ele muda 2 graus, às vezes ele muda 50, 90 graus, ok? E tem uma frase do Tony Robbins, né? Que é um dos meus mentores, que eu adoro, que é assim... Essa formação ainda me falta. Tem uma das frases dele que fala assim, são nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E eu quero que você traga para mim assim, o que o seu destino, o que você vive hoje da tua vida, ok? Do teu trabalho, que vieram dessas decisões que você tomou. Cara, se eu pudesse dizer que eu tô vivendo um paraíso, mas aí eu ia parecer prepotente demais. Ou não. Mas eu acho que todas as decisões que eu tomei, claro, algumas decisões me fizeram repensar e tipo, vamos reajustar isso aqui, né? Porque é aquela coisa, é um resultado. Vamos dar uma mexida aqui e fazer melhor.
Mas eu acho que tudo que a gente decidiu juntos, né, e todas as minhas pessoais, as do Werner e as que a gente fez em família, hoje me trouxeram para uma vida que eu agradeço a Deus todos os dias pelas coisas que eu rezei por muito tempo. Uau! Pedi por muito tempo. Então hoje eu vivo coisas que eu muito tempo fiquei pedindo. Como assim? Eu pedi por um casamento melhor hoje. Meu relacionamento com o Werner tá muito melhor. Não que não possa melhorar, ok? Pedi por filhos que tivessem ele falou que ia. Então hoje, tudo isso é fruto dessa decisão. E eu posso dizer que foram decisões extremamente assertivas. Tá, mas peraí, ó. Você falou de um casamento muito melhor, de filhos num caminho, com educação tal, com saúde, né? Muito melhor. Não, e vivendo e fazendo a própria vida agora, né? Legal. Então, isso é para os pais, né? A gente cria... Sim, eu mostrei o caminho, crio, mas eu crio para o mundo, né? Legal. Não adianta, então... Mas a minha pergunta agora é assim, ó. O que a decisão da Fernanda lá atrás de sair daquela empresa de importação e exportação, daquele cargo de liderança, liderando aquele número de pessoas que você tinha diretamente ligadas a você, o que essa decisão foi... O quão essa decisão foi impactante ou talvez decisória para isso que você está vivendo hoje? Nossa, ela foi o pontapé inicial. Entende? Ela foi um momento de virada. É óbvio que na época eu não tinha muita noção do que ia tudo acontecer, das coisas, o que ia acontecer ao longo do caminho, mas eu tomei uma decisão com medo, insegura, mas depois ao longo do tempo isso se provou não só necessário, mas como assertivo. Tá. Foi a melhor escolha. Legal. Sempre Porque quando senão... a gente toma decisões, por mais que com medo, com insegurança, com incerteza, mas sempre que a gente toma uma decisão baseados nos nossos reais valores, e eu tô falando de valores fins e não de valores meios. Né? Uhum. Então, a diferença de valores fins para valores meios, que valores fins são sentimentos, são emoções, né? Valores meios é o meio pelo qual eu atinjo aquele sentimento, aquela emoção, né? Então, um carro, dinheiro, status, um trabalho, uma promoção. Mas isso tudo são tudo valores meios. Né? Agora, quando eu tomo decisões por aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero vir a sentir, isso rege e lá na frente eu não vou me arrepender daquela decisão. Não. Lá na frente me mostra que eu tomei a decisão mais assertiva da minha vida. Sim. Faz sentido? Completo. Legal. É o que hoje eu vivo. Legal. Entendeu? Eu não me arrependo. E o que é isso hoje que você vive? Você falou de casamento, você falou com os filhos. Os filhos. Hoje a gente está aqui em Piracicaba. Eu trabalho na melhor empresa do mundo. Né? Porque depois que eu vim para a Axis, eu realmente entendi que tudo que eu acreditava, tudo que eu acho que é certo, aqui acontece, sabe? São os mesmos valores, é a mesma direção, é tudo igual. Então aqui eu entendo que eu tô em casa. E eu me lembro quando você chegou aqui, né? Pouco tempo depois. E foi por acaso, né? Foi por acaso. Por acaso, né? Se a gente falar de frequência e energia, exatamente. A gente vai entender que nada é por acaso. Porque naquele dia, naquele momento, naquele canal que tava lá morto, era um grupo de WhatsApp morto, e eu disse, não, hoje eu vou conseguir alguma coisa. E eu fiz aquela publicação e tudo mais, assim, e é hoje. E botei lá. Uau. Cara, umas horas depois a Natália entrou no mesmo com o mesmo sentimento. Não presta pra nada, mas eu vou dar uma olhada hoje. E por que tinha que ser hoje, né? Uau. E aí a Nath me ligou, vem pra cá, então, nossa, foi... E eu lembro quando você, pouco tempo depois, né, você falando, poxa, um lugar bacana de se trabalhar. E eu não lembro qual foi o acontecimento, mas você esperava uma bronca, você esperava uma correção mais dura, tal, né? Claro, a gente tá acostumada com isso, né? Tá acostumada com o chefe, não com o líder. Legal. E aí eu trouxe, Fer, olha isso, tal, educando, tal, né? Mostrando um caminho, mostrando uma direção, vamos pra cá, porque a gente faz isso.
E você virou e falou assim, o quê? Falou assim... E aí você começou a se emocionar, começou a chorar. Eu tava esperando a maior puteada do mundo. Essa é muito boa, puteada. Sabe a puteada? É mijada, é xingão, xingo, né, que você fala? Sim, levar uma porrada. Eu tava esperando, entendeu? Pô, tinha feito merda mesmo, né? Tinha errado. Aí vem o Diego todo, não, olha só, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim... E de uma hora que eu me perdi, ele disse, meu Deus, mas ele tá me mostrando, ele tá me ensinando, ele não tá me puteando. Uau. Eu não tava esperando aquilo, né? Por isso que eu falo que aqui é o melhor lugar do mundo. Uau. E aí realmente eu chorei, né? Chorou. Eu falei assim, mas o que foi, né? O que eu falei? O que aconteceu? Ela falou, não, porque eu tava esperando levar a maior porrada do mundo. E você com toda a educação, com a emoção certa, na intensidade certa, você veio e me mostrou um caminho e disse que eu sou capaz. Eu falei, mas eu acredito em você, né? Eu sei que você não fez isso, né, por maldade, você não fez isso porque você não queria ter o resultado. Não, né? E até porque eu também tive que me adequar, né? Muitos anos trabalhando sozinha, aí a gente entra num time que tá azeitadinho, né? Todo rodando, bonitinho, uma empresa, né? Tudo roda, todos se conhecem, aí entra uma pessoa. Eu me lembro que tu já me largou no meio de um treinamento, que eu me lembro disso, eu me lembro disso. Me jogou lá direto. É o teste de fogo. Né? Me jogou lá direto. Assim, meu Deus, o que eu faço aqui? Aí quando terminou ele aqui, e aí, o que achou? Eu, Senhor, e agora o que eu falo? Eu falo bem, falo mal, eu falo o que achou de verdade, mas não, sabe? Porque eu não tô esperando nada de depois, eu não tava acostumada com um time, com gente apoiando, com validando, né? E com um líder junto. Então, não tava acostumada com isso. Tanto que na primeira avaliação, eu fiquei ali. Show, beleza, tá bom. Uau. Passa pro outro. Não queria falar muito. Na época eu não tava acostumada com aquilo. Tava acostumada a trabalhar sozinha. Eu, nas minhas 4 paredes, meus clientes ali no computador. Sem alguém te avaliando, ou te cobrando resultado. Até porque quem me avaliava e me cobrava era eu, né? Então, às vezes, o negócio era meio pesado também. Porque eu tenho uma autocrítica um pouco forte por conta de, né, meu perfil, que tu bem conhece. Então, eu fazia isso comigo. Às vezes, né? Mas também não era sempre. Às vezes eu deixava passar. Coisa que não é legal, né? Então, aqui como profissional, hoje eu tenho não só a avaliação, como a validação. Legal. E eu tenho como me desenvolver aqui dentro. Fer, e assim, você que vem muito desse meio corporativo, né, tem essa gama de experiência e na posição de liderança, de gestão, o que você sentia, né? Porque hoje, dentro das empresas, quando a gente chega nas empresas, o que a gente mais ouve é que não tem pessoas no mercado, que não tem pessoas qualificadas, que as pessoas não querem trabalhar. As pessoas vêm, trabalham 1 dia, 2 dias, vão embora, ok? E que não dá, elas estão praticamente desistindo de empreender, o negócio está caindo, porque a maior dificuldade são pessoas. Sim. Que o maior desafio delas são pessoas. O que você tinha lá de desafios, né, como gestora? O que você tinha de maiores desafios? Na verdade, as pessoas eram um problema, né? Eu lidava tanto com alto nível, diretoria, presidência e tudo mais, por conta da importação em si, mas eu também lidava com peão de fábrica, por conta de também cuidar lá de abastecer container e tudo mais. E as pessoas são diferentes. E o maior desafio era saber lidar, transitar nesse mundo, Uau. sabe? De muito conhecimento aqui, muita técnica, né? E aí aqui não tinha tanta técnica, mas sabia lidar com o patrão que estava gritando. Legal. Que perdia a posição e se impunha dentro de um grupo de pessoas, em um cenário, aos gritos. Entende? Então, assim, as pessoas sempre foram uma dificuldade para mim naquela época. Tá. Eu também não entendia aquilo. E eu também, por não entender de inteligência emocional, eu me desregulava completamente. Tá. Né? Teve um dia que eu sentei na frente do meu chefe, eu me lembro que eu fiz uma programação de importação para ele de alguns milhões de euros. E eu botei para ele lá a programação toda e ele disse assim, e se eu mudar isso aqui? Aí eu olhei, ok, se mudar isso aqui, vai mudar isso, talvez mude aqui, não sei o quê. Ele, refaz pra mim. Eu refiz ali rapidinho e eu disse assim, me empresta uma borracha? Porque eu queria pagar um item pra apresentar ele corretamente de novo. E ele olhou pra mim assim, eu não tenho borracha, eu não erro. Uau.
Se tu precisa de borracha, tu precisa rever o que tu tá fazendo. Uau! Caracas. Aí o que a Fernanda fez, né? A Fernanda despreparada, sem inteligência emocional. Eu botei o rabo no meio das pernas, eu saí, né? Naquela época eu me lembro, eu trabalhava de salto alto, né? Saia lápis, aquela coisa bem tradicional, né? Mas eu saí pisando nas tamancas e chorando, desesperada, fábrica fora. Me tranquei no banheiro e fiquei horas chorando. Entende? Porque não soube lidar com ele. Hoje eu vejo aqui e disse, meu Deus, que coisa ridícula. Que troço ridículo. Por que eu não entendi que é ele o problema? Ele que não sabe lidar com as pessoas, não é eu o problema. Então você está dizendo assim, ó, que o teu resultado ali com esse líder era afetado não porque você não sabia fazer o seu trabalho. Não era técnico. Tá. Não era técnico, era emocional. Era uma falta de inteligência, tanto dele quanto minha. Legal. Naquela época não entendia disso. Sim. Né? Eu também me desregulava, né? Às vezes eu me empoderava lá e ia lá bater de frente com o fiscal da Receita Federal. Uau! Que eu adorava. E o quanto hoje, nos seus atendimentos, você identifica que o desafio, né? Você atendendo várias empresas, fazendo vários atendimentos, hoje você identifica que hoje a maior debilidade das empresas, das pessoas dentro das empresas, é falta de um desenvolvimento técnico, cognitivo, que elas não sabem fazer o trabalho delas, ou debilidades comportamentais? É debilidade comportamental. Na maioria das vezes, as pessoas sabem o que tem que fazer. Elas até fazem, entende? Talvez para alguns falte um pouco mais de técnica, ok? Tudo bem, mas não é isso. Não é esse o diferencial. Não é isso aí, porque técnica, tu ensina qualquer um a fazer. Uau. Tu vai lá e ensina, entende? É preto no branco, é rapidinho, vai lá, aprende. Mas o comportamental que é o problema. Aí as pessoas misturam vida pessoal com vida profissional, misturam o chefe com amigo, entende? Começa a misturar um monte de coisa, um monte de emoções e não sabe lidar com aquilo. Tudo isso muitas vezes para dentro da empresa. Traz tudo para dentro da empresa. Legal. Por quê? Porque a pessoa passa a maior parte da vida ali dentro. Agora imagina isso, né? Eu trago de casa, outro também traz de casa, e aí a gente junta ali 10, 15, 20, 40, 50, 100 colaboradores, né? E aí todo falou assim, mundo... não, eu sou inerte, eu não sinto nada, eu deixo em casa. Né? Eu vou falar uma coisa que eu falava pro Werner, que cabe bem aqui. Quando eu não tinha, né? Quando a inteligência emocional, e ele chegava brabo em casa, né, de alguma coisa, não sei o quê, e eu chegava plena, eu dizia pra ele assim, eu não sei por que tu não passa lá naquela árvore lá, né? Deixa o problema lá, passa a mão na árvore, deixa o problema lá e depois entra pra casa. Uau. E aí amanhã, quando tu sair, tu passa a mãozinha nela de novo e leva. Pega o teu problema. E pega o teu problema. Caracas. Eu falava isso pra ele, deixa o problema na árvore. Gente, ia ficar mais brava, mais puto da vida ele ficava comigo. E quantas pessoas acreditam nisso, né? Hoje é brincadeira entre nós. Tá. Hoje é brincadeira, a gente brinca. Por que tu não passa ali na árvore e deixa teus problemas lá? E muita gente dentro de casa, ou mesmo dentro da empresa, não sabe lidar com isso. Não sabe. Né? Mas não sabe lidar porque não consegue nem perceber. Às vezes aquelas não consegue emoções e aqueles sentimentos que elas estão tendo. Elas não entendem aquilo. Não tem nada a ver com o líder, não tem nada a ver com o par, não tem nada a ver com as pessoas da empresa. E muitas vezes tem a ver com aquilo que você vem carregando. Exatamente. Né? E se você não lidar com isso, ou não resolver isso afeta diretamente o teu desempenho, o teu resultado dentro da empresa. E pensa isso com 40, 50 colaboradores. Nossa, isso vai afetar diretamente o resultado. Com certeza. Né? Mas também vai afetar positivamente o resultado no momento em que tu trabalhar toda essa equipe, todas essas pessoas, trazer todo mundo, né? Aqui para Axis, trabalha todo mundo, depois devolve. Aí tu imagina o resultado que vai ter. E sabe que esse é um tempo que as pessoas sempre me questionam, né? E é que a maioria das empresas de treinamento e desenvolvimento fazem, e até o pensamento corporativo, qual é? Não, vou treinar as lideranças e as lideranças vão transmitir isso. E aí eu sempre digo para elas, se o teu líder, que é o desafio, né? Porque a empresa é reflexo do dono. Exatamente. Né? A liderança é reflexo do dono. Os supervisores são reflexo dos gestores, dos gerentes, dos diretores. E assim vai. E assim vai na sequência.
Agora, se esse aqui, que é o desafio, o que ele tem um desafio, ele está em processo, ele está em desenvolvimento, ele está em crescimento, daqui quanto tempo você vai querer que o seu time todo, que a empresa toda tenha um novo comportamento, uma nova cultura, novos resultados, né? Então, eu sempre digo, falo assim, ó, se você quer um resultado mediano, medíocre e a muito longo prazo, só treine as lideranças. Agora, se você quer um resultado rápido, veloz, intenso, de mudança duradoura e sustentável, treine o time todo, né? É impossível um líder conseguir transmitir tudo aquilo que ele absorveu ou com a mesma qualidade, a mesma intensidade para 20, 30, 40 pessoas. Porque talvez até no processo dele, num primeiro momento, ele não queira transmitir isso. Não, pensa porque você. ele também vai estar se tratando, ele também vai estar lidando com aquelas coisas que nem eu lá no início. Exatamente. Eu não queria admitir que eu tinha alguns problemas e que o reflexo estava lá. E muitas vezes o mecanismo de defesa de um líder, quando é colocado para ele viver esse processo, é ir contra o processo. Exatamente. Isso não funciona. Isso não é legal. Para mim isso não é legal, né? Exato. Então ele vai mascarar, né? Ou vai dizer que não funciona porque ele começa a encontrar algumas coisas que ele precisa mudar. E ele não quer enfrentar. Agora, quando a gente coloca o time todo aí sim, para um desenvolvimento, ou muda. Né? Então, esse e até porque esse movimento acontece de crescimento, e aí tu também vê no teu time, consegue identificar aqueles que realmente fazem parte do time e aqueles que não servem pro teu time. Uau. E aí ali a carroça vai andando, as melancias vão se ajeitando e de repente algumas têm que ficar pelo caminho. E tá tudo certo, tá tudo bem. Porque às vezes o lugar dele é realmente ganhar uma promoção pro mercado. E esse é um ponto que eu sempre, quando a gente vai iniciar um projeto, fechar um projeto com as empresas, eu falo assim, ó, você está disposto a crescer? Eu falo, claro, muito. Você está disposto a arrumar tudo isso? Sim. Mas você está disposto a demitir pessoas, trocar pessoas e trazer pessoas congruentes com os teus valores, com a tua cultura, para fazer esse crescimento? Porque se você não tiver, se você tiver esse apego, se você tiver isso, eu vou ter que te trabalhar ainda mais, legal? Para poder aceitar isso. Porque a tua empresa justamente não cresce porque você não toma as decisões que você precisa tomar. Exatamente. Né? Então a empresa, né, as pessoas que entram dentro da tua empresa, elas entram para fazer parte desse crescimento e ajudar a tua empresa a crescer. E não para elas viverem, desfrutarem lá. Exatamente. Então eu seleciono, contrato pessoas para me ajudarem a fazer a minha missão acontecer para atingir a minha visão. Exatamente. Né? E nesse processo, às vezes, tu identifica que a pessoa serve ou não serve. E às vezes até existem pessoas que vale a pena tu apostar nelas. Legal. Né? Investir nessa pessoa é realmente dar um treinamento, fazer a parte teórica, a parte prática, dar um treinamento, desenvolver para que ela entre pro time, continue no time. E esse caso que você disse é muito sensível dos treinadores, dos mentores. Sim. Eu tive uma pessoa que quando ela veio para o Plano B, né? O Plano B você conhece, né? Nosso treinamento, nossa imersão de inteligência emocional com ferramentas de coach, né? Onde ele veio, né? Que a empresa ofereceu para ele veio para participar, mas totalmente bloqueado, porque ele já tinha tido outras experiências com coach. E ele não tinha gostado das experiências que ele tinha tido. Quando ofereceram para ele falou, tô sendo obrigado, eu até vou, né? Então ele não se abriu e não se permitiu. Mas eu identifiquei nele, porque ele veio num treinamento seguinte, que era um treinamento de business, onde estavam toda a liderança, e ele era um dos líderes, que ele travava e bloqueava o crescimento e o desenvolvimento daquele treinamento e dos participantes. E aí eu entendi que ele não tinha vivido de verdade o Plano B. E aí eu chamei o diretor da empresa e disse para ele, falou, tal líder, ele tem o potencial, ele só não se permitiu, eu gostaria do aval para trazer ele novamente para dentro do Plano B. E eu vou contar isso para ele, porque eu quero a transformação dele, eu entendo que ele tem um baita de um potencial, mesmo ele não tendo aceitado ajuda naquele primeiro momento. E aí o diretor falou, Diego, você tem carta branca, vai lá e pode trazer. Quando eu contei isso para ele, né, eu liguei, né, eu lembro, eu estava aqui até do lado na minha sala,
E eu liguei para esse líder e disse, poxa, como é que você tá, tal, isso? Falou, ó, eu identifiquei isso dentro do treinamento de business, né? E tô entendendo que você tem um potencial, uma capacidade enorme, porém você não está conseguindo utilizar. Isso está atrapalhando o grupo, tá? E eu queria te convidar para de novo participar do plano B, essa minha imersão de 2 dias. Eu quero de novo. E aí ele começou a chorar, ele começou a se emocionar. E aí ele falou, cara, eu falei, poxa, mas por que você está chorando? Ele falou, não, porque eu não estou acostumado. Eu vim de São Paulo e nas empresas onde eu estava, se o cara participava, entregava resultado, tudo bem. Se ele não entregava, não existia uma segunda chance. Não existia alguém que olhasse para as pessoas como você olha para a gente dentro dessa empresa. Aí que entra a expertise do coach, de enxergar realmente isso. Porque não, se fosse qualquer um outro, poderia dizer para ele, dizer pro líder, ó, essa pessoa não serve pro time. A minha frase é... Só que a tua visão foi de que o cara tem. Eu não desisto fácil das pessoas. Né? Porque se fosse para trocar todo mundo, não precisava de nós para treinar. Não precisava. Né? Não. Então, vamos lá, vai entrar, vai trocar, vai não sei o quê. Não é esse o processo. O processo é desenvolver as pessoas. Exato. Se fosse para trocar todo mundo, era muito mais fácil, não precisava da gente. Não precisava. Né? Então, e quando eu trouxe ele pela segunda vez, foi sensacional. E hoje os resultados e o crescimento que ele teve dentro da empresa foi extremamente significativo. Né? Então, até hoje ele me agradece. Ele falou, cara, obrigado por você ter olhado para mim e insistido em mim. E eu falo para ele, eu não desisto das pessoas, eu acredito nas pessoas. Eu só acredito que muitas vezes não tem um líder, não tem um gestor ou não tem um dono de empresa olhando para as pessoas como deveria ser olhado. Como deveria ser olhado, então, exatamente. Uau! Aí aquele olhar só de número, né? Exatamente. Que é o que a gente precisa deixar de lado um pouquinho e cuidar das pessoas. Sensacional. É delas que a gente tem que precisar. Parabéns, valeu. Parabéns por toda essa trajetória, que lindo toda essa transformação, né? E é gostoso de ter pessoas no meu time, pessoas aqui na Axis, que antes de aplicar, viveram um processo. Viveram e sofreram. Esse é um valor muito forte para mim, para nós aqui da Axis, que antes de eu tocar uma vida, antes de eu transformar alguém, que eu me transforme. Né? Então, pessoas curadas curam pessoas transformadas transformam pessoas. Né? Se você não fez nem para você, se você não viveu o processo... Imagina, como é que eu vou aplicar no outro? Como é que eu vou aplicar no outro? Eu não vou entender direito quando ele estiver passando pelas coisas. Eu queria que você deixasse aqui um recado, uma mensagem para esse público maravilhoso aqui que nos acompanha e que vai estar assistindo e que vai assistir tudo isso, né? Então, deixa aí a sua mensagem, o teu recado para eles aí. Ai, o que eu vou deixar? Antes de mais nada, eu só quero agradecer. Quero agradecer ao Diego, à Axis, pela oportunidade, por estar aqui, por fazer parte deste time. E para aqueles que não conhecem a Axis ainda, que venham conhecer, porque aqui, de verdade, as pessoas são valorizadas. As empresas são vistas de uma forma diferente e aqui nós acreditamos que todas podem crescer, se desenvolver e se manter dentro da empresa. Então, venham para a Axis, conheçam todos os nossos treinamentos, venham conhecer os nossos coaches, venham tomar café com a gente adora, né? E não desistam de vocês, né? Às vezes a gente está passando por um momento ou outro, mas não desista de você. Se não para um plano B, para um coaching individual, mas cuida das tuas emoções, cuida de ti, porque nós nascemos para ser felizes, nós fomos feitos para sermos felizes e às vezes a gente ignora isso e não é uma coisa muito legal e nem natural. A gente nasceu para ser feliz, então sejamos todos. Uau, muito bom. Ok? Obrigado. Valeu. Esse foi mais um DinoCast aqui com a Fernanda. E que honra, que prazer enorme. Valeu. Parabéns por toda a tua trajetória, por todo o resultado que você vem fazendo aí com pessoas e empresas. E para mim também é uma honra ter você no meu time. Valeu? Valeu. Fica com Deus, sucesso. Obrigada. Até no próximo DinoCast. Caramba.